Você, se for cliente do Nubank, deve ter recebido um e-mail, assim como eu que tenho uma conta só para fazer pesquisa de mercado lá, oferecendo para ser dono de uma parte do Nubank que está vindo para IPO aí numa listagem dupla, né? Vai listar tanto na Bolsa de Nova York, a NYSE, quanto na B3 por meio de BDRs. E começa a negociar no início de dezembro deste mesmo ano. E o Nubank ofereceu para os seus clientes serem sócios da companhia também, né? Mas como que isso funciona? É isso que eu vou te explicar hoje no vídeo sobre o IPO de Nubank. Vem comigo. Então, primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a oferta em si, como que a gente entra, como é que funciona esse programa aí. Então, tem várias formas de nós brasileiros entrarmos na oferta. Eu selecionei aqui as duas mais simples, né? Na verdade, são três. Se você for cliente, você pode entrar pelo No Sócios. Se você não for cliente, mas quiser comprar BDR aqui na B3, você pode entrar pela oferta de varejo das BDRs. Ou se você quiser participar pelo IPO lá fora, comprando as ações diretamente na Bolsa de Nova York, você também pode, desde que você abra uma conta numa corretora internacional, por exemplo, a Avenue, né? É possível fazer também, mas eu acho que havendo BDR não tem muita necessidade. Bom, como que funciona esse programa nos sócios, né? Olha o pulo do gato. Por esse programa, qualquer cliente do Nubank ganha uma BDR por CPF que for cliente do Nubank, né? Então, o que é uma BDR? BDR é um certificado da ação que vai ser negociada lá na Bolsa de Nova York. Se eu quero oferecer BDRs, né, certificados dessas ações que estão sendo negociadas lá em Nova York, eu bloqueio algumas ações lá para negociação, transformo essas ações em BDRs para serem negociadas na B3 a uma razão de conversão específica. Então, no caso, uma BDR equivale a 1/6 da ação que vai ser negociada em Nova York, né? A ação classe A, que não tem o direito de supervoto. As ações classe B que não vão ser ofertadas vão ficar somente na posse dos fundadores, e uma ação classe B tem 20 votos de uma ação classe A. Mas enfim, isso é só lá em Nova York, né? Não precisa se preocupar com isso. O ponto aqui é que uma BDR equivale a 1/6 de uma ação classe A. Uma ação classe A pretende-se que seja listada a mais ou menos $10,50, então uma BDR equivalendo a 1/6 vai ser listada aí no ponto médio da faixa indicativa a R$ 9,82. Como que o programa funciona, né? Como assim, eu ganho uma BDR só por ser cliente? Sim, você ganha uma BDR só por ser cliente, mas tem várias condições, né? Você não pode estar inadimplente com o Nubank, você tem que ter transacionado alguma coisa pelo menos uma vez nos últimos 30 dias, que não é meu caso, por exemplo, né? Então eu teria que fazer uma TED lá só para ter direito a essa BDR, mas satisfazendo essas condições que você acha no e-mail que você recebeu, caso seja cliente, você consegue aderir a esse programa. Não é automático, você precisa optar expressamente e aderir a esse programa, né? E qual que é o prazo que eu tenho para aderir? Começou dia 9, o último dia 9 de novembro agora, e você tem até dia 5 de dezembro para aderir ao programa nos sócios. Mas você tem que lembrar algumas coisas, né? Primeira coisa, o Nubank tem 48 milhões de clientes e eles limitaram esse programa no sócio a 18 milhões de BDRs. Como é uma BDR por cliente, então só 18 milhões de clientes vão conseguir participar. Não são todos, né? Apenas uma parte aí dos 48 milhões. Então esse é um ponto. Um outro ponto de atenção é o seguinte: quem receber a BDR não vai poder vender ela por 12 meses, que é o que a gente chama de lock-up, né? No e-mail lá, o Nubank fala, olha, nós vamos cuidar da sua BDR para você por 12 meses, até você se acostumar aí com o mercado de ações, mas na verdade isso se chama lock-up, toda uma história bonitinha para um lock-up aí de 12 meses, né? O padrão isso é normal? É normal ter lock-up, mas o padrão dos IPOs são 6 meses de lock-up. Então, esse aqui está um pouquinho mais esticado. E por que a companhia faz isso, né? Ela proíbe quem entrou na oferta de negociar por um período de 12 meses, para não ter uma pressão vendedora no preço da ação, né? Para não jogar o preço da ação lá embaixo. Ah, beleza, eu recebi minha BDR, agora eu quero fazer isso aqui virar dinheiro, né? Então, vou vender. Então, a companhia coloca esse lock-up aí de 12 meses. E aí, se eu sou cliente e tenho direito à minha BDR, eu devo ou não devo aderir? Gente, é aquele ditado que minha mãe sempre me falou, né? De graça até injeção na testa. Quem dirá uma BDR, né? Então é R$10 aí
Para quem já transaciona aí no Nubank, que não é meu caso, né? Eu teria que fazer toda uma coisa aí para virar uma cliente ativa, etc. Para quem já transaciona, eu acho que vale super a pena, é só você abrir seu aplicativo lá, seguir os passos e aderir. E de quebra, aí que tá o pulo do gato, né? Qual que é a estratégia do Nubank? Ele tá levando vários clientes a abrir conta na instituição, a se tornarem ativos para terem direito a BDR, então de quebra aí ele já vai ganhando mais clientes com esse programa no sócio, né, gente? Além de tudo, foi uma belíssima de uma estratégia de marketing. Ah, mas eu não sou cliente e não pretendo ser. Tudo bem, você também consegue entrar na oferta de BDRs destinada ao varejo, que somos eu e você, investidores pessoa física, né? E o procedimento é o mesmo, só que a diferença é que em vez de você ganhar, você vai comprar quantas BDRs você quiser, né? Tem um limite lá, acho que é 3 milhões de reais por pessoa, que pode solicitar a reserva. E tem um prazo aí para você solicitar a sua reserva da sua BDR, caso você queira comprar, que começa no dia 17 de novembro e vai até o dia 7 de dezembro. Mas como que eu faço essa solicitação? Você precisa entrar em contato com a sua corretora, caso ela seja uma das distribuidoras de varejo da oferta, né, do IPO de Nubank. Neste caso específico, somente a Nuinvest, né, a companhia optou por isso, somente a Nuinvest, que é a corretora da Nubank, vai ser distribuidora do varejo. Ou seja, mais uma estratégia para forçar as pessoas a abrir conta no Nubank, né? Então, se você é um investidor de varejo e pretende entrar nessa oferta, você vai ser obrigado a abrir uma conta na Nuinvest para participar. E aí você faz lá, junto à Nuinvest, a sua solicitação de reserva. Eu quero X mil BDRs que correspondem a Y milhões de reais. É assim que funciona, né? E aí tudo isso aconteceu, vamos supor que quem quer ser, né, participar do programa aí nos sócios, fez a sua adesão, quem não é cliente aderiu à oferta de varejo, e aí dia 7 é o limite aí para o investidor solicitar sua reserva. Geralmente um dia depois é a precificação, né? Quando esse preço aqui, que hoje é indicativo, ele é finalmente determinado, escrito em pedra. E no dia seguinte, a precificação, dia 9, as BDRs de Nubank começam a negociar na B3 sobre o ticker NUBR33, né? Geralmente as BDRs terminam em 33, 34 ou 35. Sabia disso? Eu aposto que não. Agora, beleza, eu expliquei como fazer, né? Como entrar, mas eu devo entrar? É isso que a gente vai discutir agora. Primeiro, né, vamos ver qual que é a estratégia de crescimento de Nubank, o que o Nubank é como negócio, né? Aqui eu vou dar uma pincelada, porque o relatório com muitos detalhes é somente para os assinantes da Empíricos, de qualquer série que vão ter acesso. Mas eu vou dar uma bela canjita daqui para vocês. Primeira coisa, tese de investimento. Quais são os principais pontos da tese de investimento de Nubank? São 3. Primeiro, bancarização da população. Segundo, monetização da enorme base de clientes por meio de novos produtos. E terceiro, um ganho de margem por uma estrutura de custos barata que o Nubank tem comparativamente às demais instituições financeiras da América Latina. Então vamos lá, ponto a ponto. Bancarização de mercados subpenetrados, né, em termos de instituições financeiras. Então, o Nubank, ele trabalha com o público no Brasil, na Colômbia e no México, que são países que têm uma baixa penetração de bancos e de cartões de crédito. Gente, vocês se assustariam com a quantidade de gente na Colômbia, no México, até mesmo no Brasil, que não tem cartão de crédito. Na Colômbia e no México é coisa de assim, 40, 50% da população. É muita gente, né? Então tem um potencial de crescimento enorme e é esse público que o Nubank ataca, né? Como ele é um banco gratuito, como ele é um banco acessível, um banco com uma estratégia de comunicação jovem, cool, descolado e tal, é assim, a primeira conta bancária, né, da pessoa que eles querem ser. Então, nesses mercados aqui que tem uma predominância muito grande de pessoas desbancarizadas ou subbancarizadas, né? O que são subbancarizadas? São as mal atendidas pelos bancões, né? O público jovem, né? Quando você olha ali a distribuição dos clientes de Nubank por idade, você vê que a predominância de pessoas abaixo de 35 anos é muito maior do que no Bradesco, no Itaú, no Santander, que tem um público aí de clientes que é relativamente mais velho, né, mais idoso aí. E segundo, classe C, D e E, a gente tem esse dado também, quando você compara aí aos grandes bancos, é um público que tem uma predominância maior das classes C, D e E. Então é um público desbancarizado, um público jovem e um público que está mais ali no meio para baixo da pirâmide
de renda, né? Então, esse é assim que o Nubank pretende crescer, bancarizando as pessoas mal atendidas pelos bancos. Beleza, né? Mas isso é para ela conquistar clientes que ela já conquistou. Hoje são 48 milhões de clientes, é um crescimento impressionante, né? Se a gente pegar aí desde 2018, cresceu 100% ao ano, assim, então dobrou todo ano a base de clientes, né? Realmente é um crescimento impressionante e eles crescem atacando essa base. Segundo ponto, monetização por meio de novos produtos. Então o Nubank ficou 7 anos com um único produto, que era o cartão de crédito, né? Depois que veio a NuConta, agora eles estão começando a distribuir seguros, começando a distribuir investimentos, né? Depois que eles compraram a Easy Invest, que virou NuInvest. Então, a estratégia de monetizar, né, de fazer dinheiro com essa base de clientes gigantesca é oferecendo mais produtos, muitos ao longo do tempo, né? Então, os seguros, aí eles já começaram a oferecer crédito pessoal, né, um crédito para pessoa física, crédito em cartão de crédito no rotativo, quem não dá conta de pagar a fatura e financia, né, o valor da fatura, crédito imobiliário, enfim, a estratégia é oferecer vários produtos financeiros a partir de uma base de clientes que já é muito grande, né? Assim, eles conseguem gerar muita receita a partir desse público enorme. Essa é a estratégia. Beleza, mas eu estou gerando receita não quer dizer que eu estou gerando lucro. Verdade. Então, isso nos leva ao ganho de margem, que é o terceiro ponto da tese de investimentos de Nubank, que se baseia no fato do Nubank ser uma fintech, tem uma estrutura barata, né? Não tem 2.000 agências bancárias, igual o Itaú, o Bradesco e o Santander, né? Coisa de 5.000, igual o Banco do Brasil. E é caro, essa estrutura é cara, né? De você manter uma rede de atendimento física. Isso é uma coisa que custa muito dinheiro. Então, o Nubank pretende manter uma estrutura digital, o que deve, ao longo do tempo, né, diluir muitos custos atuais do Nubank, que hoje são principalmente gastos com tecnologia e pessoas, são as principais despesas de Nubank. Então, mantendo essa estrutura digital, o crescimento de receita por meio da venda de novos produtos para essa base enorme deve diluir as despesas no que nós chamamos de alavancagem operacional, levando aí a um ganho de margem ao longo do tempo e, consequentemente, de rentabilidade, retorno sobre o capital investido. Essa é a tese, né? Então, é interessante, é muito legal a tese, mas quanto está valendo, né? Por quanto essa tese maravilhosa pode ser comprada? Então, vamos falar de valuation, né? Por quanto está saindo essa bagatela? Nubank quer ser listada, né? Esse preço aqui da BDR, 9,82, e o preço da ação classe A nos Estados Unidos, que é de 10,50 dólares, equivalem, se a gente multiplicar pelo número de ações classe A, classe B e BDRs, isso nos leva a 48 bilhões de dólares no ponto médio da faixa de preço indicativa, o que corresponde a 260 bilhões de reais. Tá bom, isso é pouco ou isso é muito? Vamos analisar. Itaú vale 216 bilhões de reais em bolsa. Santander vale 130 bilhões de reais em bolsa. Que são bancos que têm uma carteira de crédito. Assim, o Itaú tem uma carteira de crédito de 700 bilhões de reais. O Santander tem uma carteira de crédito de 400 bilhões de reais. O Nubank tem uma carteira de crédito de 20 bilhões de reais, por aí. Então, assim, o que está embutido nesse preço, né? O que esse preço nos diz? Que se esse IPO sair, os investidores vão acreditar que em algum momento o Nubank vai ser maior do que o Itaú e vão estar pagando por isso na frente. É isso que esse preço nos fala. E aí, vale a pena? Não sei. Por enquanto eu vou deixar fazer um suspense, deixar restrito para os nossos assinantes. Mas como que eles chegaram nesse preço, né? Sendo uma fintech, como a grande maioria dos seus pares, Nubank ainda não dá lucro. Portanto, a gente não consegue usar o múltiplo mais usado para avaliar instituições financeiras, que é o múltiplo preço-lucro. Né? O múltiplo que a gente olha muito para analisar bancos, aí, instituições que dão crédito, instituições de serviços financeiros, porque o lucro líquido contábil que ela dá é um ótimo indicador, né? Uma ótima aproximação da geração de caixa de fato do banco. Mas como o Nubank não dá lucro, esse múltiplo fica sem sentido, né? Como que eu vou pegar um preço positivo e dividir por um lucro negativo? Isso vai me dar um múltiplo negativo, o que não faz sentido analiticamente. Então, a gente olha outros múltiplos, por exemplo, valor da empresa por usuário, né? Então, o que está sendo precificado aqui? Nubank tem 48 milhões de clientes.
está vindo ao mercado a um preço sugerido, a um valor de mercado sugerido de 48 bilhões de dólares. Eu não acho que é mera coincidência e eles estão avaliando cada cliente em $1.000. Esse múltiplo aí ele já tem sido falado em rodadas de investimento privadas aí, de private equities, de venture capital, né, fundos especializados em empresas de tecnologia. Geralmente, assim, empresas de alto crescimento que têm uma capacidade de execução relevante, eu acho que $1.000 por usuário está até ok, né? Mas para um estágio de empresas pré-bolsa. Resta-nos saber se isso é razoável para empresas que já estão em bolsa, que em tese deveriam ser empresas mais maduras, né, com um negócio mais consolidado e que se provou financeiramente, né, sendo rentáveis, o que não é o caso do Nubank. Por enquanto, pode ser que venha a ser. O outro múltiplo que a gente consegue olhar é o preço sobre patrimônio líquido, né? Quantas vezes o patrimônio líquido aquele preço embute, né? Qual é o múltiplo? Então, para Nubank, esse valor de mercado corresponde a 9,8 vezes o valor patrimonial da empresa, conforme as demonstrações financeiras que estão no prospecto, né, de Nubank. Mas isso é caro ou barato? Bom, os grandes bancos brasileiros não negociam a mais de 5 vezes o valor patrimonial. Banco Inter, que é considerado carérrimo, é 4 vezes o seu valor patrimonial, né, o patrimônio líquido. Então, assim, gente, não dá para falar que está barato, tá caro, né? Embute uma expectativa de uma execução de coisas assim extraordinárias por muito tempo. Então, a nossa recomendação, por hora, está restrita a assinantes, né? Vamos fazer um relatório aí que a gente deve soltar nos próximos dias. Vou fazer suspense, mas quem sabe eu não volto aqui para vocês para abrir qual será a nossa recomendação. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido as dúvidas de vocês. Lembrem-se, se você quiser ganhar aí alguma coisa de graça, até injeção na testa, vocês têm que aderir ao programa do Nos Sócios, quem for cliente, até o dia 5 de dezembro. E quem quiser comprar, né, avaliar aí que vale a pena entrar no IPO de Nubank, tem até o dia 7 de dezembro para solicitar a sua reserva junto à Nu Invest. Vai ter que abrir conta se quiser participar. É isso, te vejo na próxima. Manda um comentário aqui para mim se você quiser receber uma foto desse quadro em alta resolução. É isso, eu fico por aqui. Um grande beijo e te vejo na próxima.